480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionadas no Evangelho? Depende da interpretação que se lhes dê. Se chamar de demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuídos a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. A maior verdade estão sujeitas a parecer absurdos, por uma vez que se atenda apenas à forma ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei, pois, bem isso e não o esqueçais nunca, pois que presta a uma aplicação geral. Convulsionários. 481. Desempenham os espíritos algum papel no fenômeno que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. 481-A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômeno? Pouco elevada. Supondo-se que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crise nervosa? Efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não é tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreenda isto, e a parte que alguns espíritos naturalmente tomam de fato por simpatia com que os provocam. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Comentário. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatente que não se apercebe de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente, e a autoridade teve razão para assim proceder, porque de fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Pergunta 484, com título: afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? A verdadeira afeição nada tem de carnal.
Mas quando o espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se a uma reminiscência das paixões humanas. 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem tudo bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os males morais? O vosso egoísmo e a dureza de vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se alegram com as que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Comentário. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor o estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devido a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos se consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo de interesse no nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protege como espírito, de acordo com o poder de que dispõe. 488A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os esquecem, ou dos que os olvidam. Anjo de guarda, título: Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo. Há o irmão espiritual que chamais bom espírito ou bom gênio. 490. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corporais, que mais não são do que fases curtas da vida do espírito. 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. 493A. Dedicando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o protege menos exclusivamente.
os protege menos exclusivamente. 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por ele lhe mostrar rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiães que, pelo seu encanto e doçura, deverá converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra, eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem os colocou, e permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Se onde quer que estejais estarão convosco, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo, vossa alma sente, ao mesmo tempo que ele ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem esta verdade! Quanto os ajudaria nos momentos de crise! Quanto vos livraria dos maus espíritos! Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isso? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurei adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, escutareis vossas provas, e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos pastos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a tarefa tão laboriosa de todos aos instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muito milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é. Não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como o pai vela pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele despreza os conselhos. Não receeis fastigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talentos, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras fazeis desse modo. A do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos,
serão para fazer-te que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna.